Oi, gente. Vou falar sobre aquela atividade, no meu caso é a 8, né? Que ela fala das integrais indefinidas, integrais duplas. Então tá, eu vou fazer já a primeira, que é por x. Vou integrar essa daqui por x. Então, tem a variável x? Tem. O 2 é uma constante que multiplica, eu repito. A variável x eu integro. Somo 1 no expoente, faço a mesma coisa no denominador. Mas tem a variável x? Tem. Toda vez que eu me deparar com seno, cosseno, seno, cosseno, o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer aquele esquema no canto da prova, antes mesmo de pôr o nome, porque isso vai dar branco se vocês fizerem depois. Aqui é integral e aqui é derivada, tá? Então, seno tá aqui em cima. O que significa isso? Significa que isso continua aqui, ó. Isso continua para sempre, forever, tá? Então, se seno tá aqui, subindo é menos cosseno. Então, vamos já fazer o jogo de sinal? Seno de x é menos cosseno. Menos com mais da equação, menos, tá? Cosseno de x. Mas aqui tem a variável x? Não. Constante, então. Constante que soma. Constante que soma, eu repito e acrescento a variável que eu estou integrando. Eu repito e acrescento a variável que eu estou integrando. Mais a minha constante, porque é uma derivada, ou porque é uma integral indefinida. Vamos fazer essa segunda. Antes de fazer a segunda, vamos analisar isso daqui, na verdade. Não pode sair correndo fazendo conta. Ó, aqui não dá para mexer, né? Também não. Ó, aqui, isso daqui é um problema. Vou deixar aqui. Como é que eu vou integrar isso daqui? Tá? Então, a gente usa aquelas identidades trigonométricas. Gente, isso daí é tabela, tabelado. Não deve ter uma explicação teórica, mas a gente não aborda isso. Se o professor pedir um negócio desse, provavelmente ele vai dar uma lista de identidades trigonométricas. O que isso significa? Significa que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. Ok? Como assim? Assim. As identidades trigonométricas, vou fazer aqui no cantinho, ela tem uma que é exatamente isso daí que a gente está procurando, né? Ela é assim, quando você procura ela tem essa carinha aqui. A única coisa que mudou foi que tinha um 2 ao quadrado aqui, né? Um 2 aqui em cima. Mas ela é exatamente igual. Então, a gente faz desse jeito. Vou copiar ela só para desencargo, para deixar a nossa equação arrumada, para a gente poder fazer a outra integral. Aí, arrumamos, tá? Entenderam, né? Só substituir, é a mesma coisa isso daqui. Então, vamos fazer essa outra integral, é por y agora. Tem y aqui? Não, é um termo que soma ou diminui. Se soma ou diminui, eu repito e acrescento a integral que eu estou trabalhando. Tem y aqui? Não. É um termo que soma ou diminui, então eu acrescento a integral que eu estou trabalhando. Tem y aqui? Tem. Secante ao quadrado de y. Isso daqui também tem em tabelas, tá? Isso daí é tudo tabela. Se o professor der isso daí, pode ficar tranquilo que ele tem que dar a tabela. Isso aqui não tem como saber de cor. Imagino que tenha como chegar nesse resultado, mas, né? Não é o caso. Então, a secante ao quadrado de x, a integral dela é a tangente de x mais c, tá? Tangente de x. Então, beleza. É tangente de x, ou de x não, né? No caso aqui é y. Constante, a gente encara o x como constante, que multiplica, a gente só repete, mais C1, constante, que não possui a variável que eu estou integrando. Eu repito e acrescento
mais o C2, que é em relação à integração do y. Bom, vamos ver se está certo daqui? Olha aqui. Bom, esse primeiro termo está correto, aqui. Esse segundo termo também está correto, né? Ele só colocou o y aqui para frente, mas está correto, é a mesma coisa. Tá multiplicando, multiplicando. Menos, menos, tá correto. Terceiro termo também tá correto, ele colocou só esse x aqui pra frente, não muda em nada, tá multiplicando, né? Não faz diferença. Bom, aqui já tá errado, ó. Ele esqueceu de pôr o y, né? Então, né, tá errado, ele não integrou o C1. Então, é por isso que essa equação aqui está errada. Essa afirmativa, né? Equação não. Talvez eu corte esse vídeo, tá, gente? Pra não ficar grande. Vamos fazer esse daqui? Bom, esse daqui é mais simples. Eu vou fazer já essa primeira em relação a x. Então, tudo... Aqui é um... Eu fui escrever aqui é vezes, tá? Tá. Tem um x aqui, vou integrar esse x, somo um expoente, faço a mesma coisa no denominador. Vezes constante que multiplica, eu repito, ok? Mais C1 dx, ok? Vou analisar, tem alguma coisa para arrumar? Não tem. Vou partir para a segunda integral. Essa é uma constante que está multiplicando, então eu só vou repetir. Estou integrando agora em relação a y ao cubo dividido por 3. Somo no expoente e faço a mesma coisa no denominador. Mais C1y mais C2. Ó, isso aqui já é uma resposta, só que ele está dando uma resposta um pouco diferente. Vamos lembrar da multiplicação de frações. O que ela nos diz? Que A vezes C, B e D, né? Assim, separadinho, né? Não junto. Separadinho aqui. Que isso aqui é a mesma coisa de A... B e D, tá? Isso aqui é a mesma coisa disso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar isso daqui e multiplicar isso daqui. X vezes... Quanto que é 3 vezes 3? 9. Isso aqui é a resposta. Vamos analisar? Aqui tá certo, aqui tá certo. Sempre olhando sinais também, aqui tá certo. Então, essa daqui é correta, afirmativa correta. É a segunda, né? A terceira. Vou continuar, gente, tá dando tempo. Eu coloquei... São derivadas triplas agora. Derivadas não, integrais triplas. Bom, aqui vamos integrar isso aqui, então. Vamos integrar a primeira. Em relação a x que a gente vai integrar. Cosseno de z é uma constante, porque não tem a variável que eu estou integrando, que está somando. Então, eu repito e acrescento a minha variável. Mais isso aqui. Gente, isso aqui vocês concordam que isso aqui é a mesma coisa disso aqui? Né? Como se tivesse um 1 multiplicando aqui em cima. E a gente lembra das tabelas de integrais que, né, existe essa regrinha aqui. Então tá. Constante que multiplica, eu repito e integro isso aqui, essa galera aqui. Ok? Mais secante. Bom, eu esqueci de fazer aquela nossa tabelinha. Então, é seno, cosseno, seno, cosseno, que sobe e o que desce, né? E aqui existe também, da mesma forma que tem isto aqui, tem uma outra regra para secante ao quadrado.
que está nessas tabelas também. Não crie em pânico, isso aqui não precisa decorar, tá? Se o professor der isso na prova, ele tem que dar as tabelas, só que ele vai dar um monte, né? Ele vai dar um monte, vocês vão ter que achar, tá? Então, a integral de secante ao quadrado de x é tangente de x. Ok, ótimo. Cadê onde eu tava? Aqui, né? Tava olhando pra essa. Aqui. Nem sei por que eu fiz isso, gente, porque na verdade é y, então eu tô integrando em relação a x, eu encaro ela como constante, porque eu tô integrando em relação a x. Constante que soma eu repito e acrescento a variável que eu tô integrando, mais C1. dy dz. Mas vai ser útil para integrar o y, né? Ok, vamos continuar. Vou integrar por y agora. Tem y aqui? Não. Tá somando? Está. Então, eu repito e acrescento a minha variável. A variável que eu estou integrando. Tem y aqui? Não. Tá somando? Tá. Então, eu repito e acrescento a minha variável. Tem y aqui? Tem. Então, que é isso aqui que eu já tinha me adiantado. Então, é tangente de x, né? A derivada de secante ao quadrado é isso aqui. Repito, é com a minha constante que está multiplicando, eu só repito. Isso aqui é uma constante que não tem y, então, e que está somando, então eu acrescento a minha derivada. E eu já estava esquecendo de colocar a constante em relação à integral do y. Beleza? Cada vez que a gente integrar em relação a uma variável, a gente tem que colocar uma constante. Agora, vamos só analisar, ver se tem alguma coisa para fazer. Não, tá tudo certo. Vamos integrar por z. Tem z aqui? Tem. Integral de cosseno. Seno. Então, seno de z, x e y. Constante que multiplica, meio torto, né, gente? Agora que eu tô vendo. Constante que multiplica, eu repito. Mas, agora no final do vídeo que eu fui ver, né? Tem z aqui? Não. Tá somando? Tá. Então, eu vou repetir e acrescentar a variável que eu estou integrando. Tem z aqui? Não. Tá somando? Tá. Vou repetir, acrescentar a variável que eu estou integrando. Mas, tem z aqui? É uma constante? É. Tem z? Não. Tá somando? Então, eu repito e acrescento. Tem z? Não. É uma constante que está somando. Repito e acrescento. Mais o C3, que é a constante da integral de z. Vamos analisar aqui? Ó, ele disse o seguinte. Seno de z vezes x vezes y. Ele só passou isso daqui para cá para não confundir, tá? Eu deixei entre parênteses aqui na frente mesmo, mas é a mesma coisa, tá ok? 3ln de x, tá certo? Vezes yz, vezes yz, tá certo? Tangente de y, aqui, ó, tangente de y, vezes x e z, tá certo? Só tá mudando a ordem, tá? Que eu vi também, que eu já conferi, tá certo, né? C1, YZ. C1 tá aqui. O C1, ele tá multiplicando o YZ aqui também. Ele tá dentro do parênteses, certo? Então, tá certo. Isso aqui ele fez só pra confundir mesmo. Tá certo e tá certo. Ok. Correta. E a última? Ah, eu vou fazer, gente. Não vou dividir, não. É a última. Tá? É a última. Aqui. Ok. Vou partir já para a primeira em relação a x. Tem o x aqui, somo no expoente, faço a mesma coisa no denominador. Tem x? Não, constante que soma, eu repito e acrescento a derivada que eu estou trabalhando, mais a constante. Ok? Aqui, vou fazer a segunda derivada.
Ai, segunda integral. Não sei porque eu tô chamando de derivada hoje, viu? Então, vou integrar em relação a y. Não tem y aqui. Eu repito e acrescento. Mas aqui tem y, né? Soma o expoente. Constante que multiplica, eu só repito. Mas aqui não tem y. Então, eu repito e acrescento a minha integral. Aqui também não tem y e a minha constante da derivada de y. Agora eu vou da integral de y. Ah! Tá, agora eu vou integrar em relação a y. Tem y aqui? Não. Então, eu repito todo o termo e acrescento a minha variável. Tem y, tem x aqui, tem... Oh, Deus! Tem z aqui. Eu nem sei o que eu falei para isso aqui, eu tô confundindo tudo. Tem z aqui? Não tem z. Estou integrando através da variável z. Não tem z. Repito tudo isso e acrescento o z. Tem z aqui? Tem. Legal, eu integro ele. Né? Integrei, somei aqui e fiz a mesma coisa para o de baixo. Tem z aqui? Não. Então, acrescento. Tem z aqui? Variável que soma, eu só acrescento. E o 3, a constante da integral de 3, da integral de z. É a constante 3. Ok, essa é a nossa resposta. Vamos olhar lá. Ó, aqui bateu. Aqui bateu. Z ao quadrado bateu. Então, aqui é y, aqui é z. Ele só mudou as ordens aqui, tá, gente? E eu não imagino que isso mude alguma coisa. Não muda, na verdade, né? Não tem porquê, é só pra confundir mesmo. Aqui bateu e aqui bateu e não colocou esse aqui. Ele esqueceu, né? Então, está errada por não ter colocado a última constante. Beleza?